segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, tendo ouvido não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos sentar. Estamos nesses dias lendo a carta do apóstolo Tiago, que nos convida a termos constância na fé, que nos convida a não desistirmos da oração e nos convida a nos perguntar sobre a nossa capacidade de colocar em prática aquilo que nós escutamos. A fé que nós professamos tem que ser um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Tem que ser, antes de tudo, uma experiência de intimidade com Ele, que é para além das palavras, para além das aparências, que é para além daquilo que nós escutamos e daquilo que nós recebemos. É claro e é evidente que todos nós aprendemos a rezar com alguém que nos ensinou, as preces que nós decoramos e que passam a ser importantes no nosso coração. Mas estas preces, estas palavras, os ensinamentos, as práticas, as novenas que nós sabemos rezar, nada disso serve se nós não tivermos uma intimidade com o Senhor. E é por isso que Cristo no Evangelho alerta aos discípulos para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento é aquilo que faz inchar a massa. Nós podemos estar inchados de muita coisa. Podemos estar inchados das nossas convicções, podemos estar inchados das nossas ilusões, podemos estar inchados da nossa conta bancária, podemos estar inchados das práticas que nós sabemos e repetimos, e Cristo diz: tomai cuidado. É preciso largar este fermento que é o de Herodes e é o dos fariseus, o fermento de Herodes, que é uma autoridade sem moral, que significa poder exercer força sobre a vida desse ou aquele, mas não enxergar a autoridade como um dom e como um serviço. A autoridade dos fariseus, que sabiam muitas coisas sobre a lei, muitos preceitos, muitos ensinamentos, mas não experimentavam a lei de Deus de modo que esta lei os transformasse. Cristo alerta os seus discípulos para tomar cuidado com isso. É preciso, antes de tudo, lembrar-se que o encontro com o Senhor, o encontro com Ele deve gerar em nós uma experiência a partir de dentro. E é por isso que Cristo diz que nós devemos buscar o fermento do reino. O fermento discreto, o fermento silencioso, como nós que fazemos um bolo ou um pão, jogamos sobre a massa e deixamos que ela descanse, para que assim, sem percebermos como acontece, ajudando-nos a entender que a gente tem que se abandonar à graça, hein? Ajudando-nos a entender que nós temos que nos abandonar à graça. Assim, a massa leveda torna-se pão, torna-se bolo e serve de alimento. E assim nós também iremos nos fortalecer e nos robustecer, não por aquilo que trazemos dentro de nós, nas nossas falsas certezas e nos nossos delírios, mas por uma confiança profunda na graça de Deus agindo em nós. Tomemos cuidado, irmãos e irmãs. É possível ter anos de caminhada dentro da igreja e ter muito pouca experiência de Cristo.
É possível saber muitas coisas sobre Jesus, mas ter muito pouco intimidade com Ele. E é o que nós cantávamos na antífona do Evangelho, aquilo que Cristo diz no Evangelho de João. Quem me ama realmente, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos e faremos nele a sua morada. Guardar a palavra de Cristo, gestar a palavra de Cristo como fermento que leveda na massa e transforma a massa inteira, é um sinal para nós sabermos se nós caminhamos com Cristo ou só ouvimos falar dele. Se nós sabemos coisas a respeito de Cristo ou se nós de fato deixamos que a sua palavra e a sua pessoa transforme a nossa vida e dê à nossa vida um rumo decisivo. O apóstolo Tiago insiste neste guardar a palavra. E ele diz no dia de ontem, diz no dia de hoje, e continuará a falar na carta que ele escreveu, que guardar a palavra, e nós teremos consciência se estamos guardando esta palavra e a gestando dentro de nós, na maneira com a qual nós sabemos lidar com as tribulações. Olha, a paciência é o início da coragem. Somente quem sabe, diante das adversidades, das tribulações e dos desencontros da vida, ser paciente, sem murmurar, sem reclamar, sem acusar, saberá agir corretamente no momento oportuno. E é por isso que Tiago repete mais uma vez hoje aquilo que falava ontem e aquilo que se encontra também nas bem-aventuranças que nós escutamos no Evangelho de Lucas, as bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus. Feliz quem suporta a tribulação. Nós, se observamos bem, podemos imaginar que há um profundo equívoco aqui. O Tiago, o apóstolo, parece ter enlouquecido. Como é que alguém pode ser feliz enfrentando tribulações? Como é que você pode ser feliz e realizado nas dificuldades que enfrenta dentro da sua casa, nas brigas com seus netos, no peso do seu esposo, da sua esposa? Como é que pode ser feliz deste jeito? E aí o apóstolo Tiago continua insistindo. Porque aquele que é provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E aqui podemos recolher ensinamentos profundos para nós. A prova, as provas que nós experimentamos, têm uma capacidade enorme de nos aquilatar. E o que significa aquilatar? Assim como a pedra bruta tem que ser lascada para que nela se manifeste a beleza, assim como a oliva deve ser esmagada para dela retirar o azeite, assim como a uva deve ser pisada para dela tirar o suco da uva, o seu sumo, assim também devemos ser nós. As tribulações da nossa vida nos querem dar um grande presente, nos ajudar a comparecer diante de nós mesmos. Revisar quem nós somos, nossos valores, as nossas ilusões, os nossos egoísmos e as nossas pretensões. O sofrimento e a provação são excelentes conselheiros, porque nos despertam dos nossos sonos, dos sonos das nossas ilusões e das nossas pretensões. E aí diz o apóstolo que é na medida em que nós nos decepcionamos de nós mesmos, em que a gente olha para a nossa própria vida e vê ruína, vê desamparo, vê desesperança, que a gente pode confiar em Deus. Perceba? Lá onde o nosso fermento diminui, como diz o apóstolo Paulo, olha, o conhecimento nos incha e nós vamos nos inchando e Cristo diz, toma cuidado com esse fermento. Lá onde a gente abandona este fermento e deixa-se fermentar e gestar pela graça de Deus, nós podemos experimentar o amor dele. Aí diz Tiago, está reservada uma coroa, uma recompensa. Como diz o próprio apóstolo Tiago, nós corremos como atletas, mas não atrás de um prêmio que perece, mas da coroa da glória que o Senhor Jesus prometeu, como diz o apóstolo Tiago, prometeu àqueles que o amam. E quem faz uma experiência profunda do amor de Deus, poderá cantar aquilo que nós cantávamos no Salmo, mas às vezes nós cantamos distraídos. O Senhor não rejeita o seu povo. Se nós, nos momentos de aflição e de dificuldades, tivermos consciência daquilo que diz a Escritura, que o Senhor não nos rejeita,
que o Senhor não abandona-nos, que o Senhor não se esquece de nós, que somos a sua herança, nós teremos força para murmurar menos, para nos afligir menos, e iremos confiar no Senhor. O Senhor não deixará confundidos aqueles que esperam nas suas promessas. E aí o Salmo dizia: quando penso que estou caindo, quando não consigo ver uma luz no fim do túnel, quando estou imaginando que estou perdido, eu, minha família, minha casa, os meus sonhos, com a decepção das minhas expectativas, diz o salmista no versículo 18, quando penso que estou caindo, o vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, se aperta, vós consolais e alegrais a minha alma. Aqui está a receita. Nós, quando estamos aflitos, queremos buscar compensações. Queremos nos alegrar com ilusões ou nos colocamos a reclamar e a amaldiçoar o destino. Mas diz o salmista, não. No exato momento em que eu sinto que as forças se esvaem de mim, em que eu sinto que eu não vou continuar seguindo, que eu não tenho força para seguir à frente, eu faço uma experiência profunda do amor de Deus que me sustenta. O amor de Deus que me sustenta. E quando o meu coração se angustia e se aperta, eu recebo de Deus uma força para dilatá-lo. E é isso que nós devemos sempre experimentar. Todo sofrimento, repito sempre, todo sofrimento é um parto. Quando nós estamos sofrendo, a nossa tendência é se angustiar. A gente vai se tornando cada vez mais mesquinho, cada vez mais desconfiado e vamos nos mordendo uns aos outros. O salmista diz, não, é o contrário. Lá onde o coração vai angustiar-se, é preciso abrir-se à força da graça de Deus, que é um bálsamo que cura as feridas, da força de Deus que alarga o coração e nos torna maior do que nós mesmos, porque preenche o coração, a alma de uma profunda alegria. A alegria é uma consequência do amor. Quando nós nos sentimos amados e aconchegados naquilo que nós somos, nós podemos ser alegres. Assim também nós, lá onde o nosso coração sentir-se estreito, é preciso deixar-se dilatar pelo amor de Deus. E Tiago continua insistindo, no versículo 14 da sua leitura, nos convida a tomar cuidado com aquilo que nos leva a sermos tentados. Ele diz, olha, não é Deus que nos tenta. Não é Deus que nos tenta. Às vezes a gente passa por dificuldades na vida e pensa assim, meu Deus, mas Deus me abandonou, eu rezo tanto, eu peço, eu vou na missa, o que está acontecendo? Aí Tiago fala, para com isso. Não é Deus que está te jogando no buraco, não, é você mesmo que está tropeçando e está caindo nesse buraco. Não é Deus que nos tenta, diz o apóstolo Tiago, mas são as concupiscências que nós trazemos dentro de nós. A palavra concupiscência é muito interessante. Todos nós já vimos de um filme ou um desenho a imagem do Cupido. Lembra do Cupido? Aquele anjinho, que na verdade não é anjo, vem da cultura grega, que flecha a pessoa e ao flechá-la a pessoa perde a noção. Isso é concupiscência. A concupiscência é isso. É uma flecha que nos atravessa pelos nossos desejos. E nós somos, não raro, devorados pelos nossos desejos. Eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse assim, eu queria que se comportasse assim, eu queria estar em tal lugar. Aí diz Tiago, aí nesta concupiscência, de onde vem a palavra do cupido, nesta ferida que nos atravessa, é neste lugar que nós tropeçamos. Porque quando a gente não coloca os desejos no lugar correto, a gente é devorado pelas nossas próprias fomes e pelas nossas paixões. E aí é por isso que a gente fica ansioso. É por isso que a gente fica aflito. É por isso que a gente começa a morder e a devorar uns aos outros. E aí diz o apóstolo Tiago, é esta concupiscência que nos arrasta. Olha só, ele falava, que vai nos arrastando para lá e para cá e a gente se sente como um barco à deriva. E é ela que nos seduz. E é esta concupiscência, e aqui ele usa uma imagem fácil de entender, esta concupiscência que faz conceber o pecado. A ideia é de uma gravidez, entende? Nós somos arrastados pelos nossos quereres, devorados pelas nossas paixões e vamos nos mordendo uns aos outros e isto dá à luz o pecado. E o pecado é uma ruptura profunda que nós causamos dentro de nós mesmos e do coração de quem convive com a gente. Porque quando nós não temos consciência das nossas fomes e não nos curamos dela, nós continuamente
nos castigamos e nos punimos nos outros. E aí, para quem convive conosco, é um peso insuportável ter que escutar as nossas lamentações, os nossos julgamentos, as nossas críticas. E aí diz o apóstolo Tiago: o pecado consumado leva à morte. E assim nós vamos nos matando e vamos nos tornando homicidas uns dos outros. Quantas vezes a gente mata pelo aquilo que diz? Pelo nosso julgamento, pela nossa condenação, pela nossa incapacidade de compreender, de escutar quem convive conosco. O pecado consumado gera a morte, nós nos matamos e matamos quem convive conosco. Mas aí ele convida-nos, e assim termina esta reflexão, lá nesta consciência das obscuridades que nós trazemos dentro de nós, a olhar para o alto. Olhar para o alto, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Ter os corações ao alto, como nós dizemos todas as missas, quer dizer, lá onde nós vemos a nossa fraqueza e a nossa limitação, é preciso buscar de Deus, da sabedoria de Deus. E ele diz, é preciso buscar ao Pai das luzes, porque a nossa concupiscência, os nossos desejos, obscurecem o nosso olhar, nos impedem de ver bem a nós mesmos, a nossa família, o lugar onde a gente trabalha, as pessoas que convivem conosco. Diz o apóstolo Tiago, busca o Pai das luzes, desperta, deixa-se acordar para o amor de Deus, para a graça de Deus, para a vontade de Deus, para a lei de Deus. Deixa-se encontrar com esta verdade maravilhosa que ele diz no versículo 18, nós somos gerados para a palavra da verdade. E é por isso que nós temos que meditar todos os dias e nos deixar encontrar pelo Senhor. Para que a palavra de Cristo nos habite, para que a palavra de Cristo nos cure, nos restaure, para que a palavra de Cristo nos transforme. Busquemos, irmãos e irmãs, deixemos que nas trevas do nosso coração, das nossas concupiscências, brilhe a luz de Cristo. E assim nós soframos menos pelas nossas aversões e pelos nossos apegos. A gente está o dia todo indo para lá e para cá. Isso eu não quero, aí vai para cá. Isso eu quero demais, aí vai para cá. Não. Vamos alicerçar a nossa vida na palavra que permanece para sempre. Na palavra que é o próprio Cristo. Para que as aversões, as insatisfações, as aflições não nos impeçam de experimentar este amor profundo de Deus, que nos explica tudo. Este amor profundo de Deus que dissipa as trevas dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta